Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Datalogando. Hoje a gente vai falar sobre dados e negócios. Vocês sabem como trabalhar os dados no negócio da sua empresa, como trazer mais relevância para o teu dado, como tomar decisão baseada em dados. É isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente apresentar nosso convidado e falar um pouquinho mais sobre esse tema, queria lembrar vocês de seguir o Datalogando, ativar o sininho e ficar acompanhando tudo que acontece aqui para o algoritmo entender que você gostou do nosso conteúdo e que vai ser relevante para você também. Queria agradecer a Big Day, uma das nossas patrocinadoras também, vai estar em algum lugar aqui na tela o logo. Acessem lá, que eles têm bastante coisa interessante para vocês. E queria agradecer também o Creators Studio, esse espaço maravilhoso que a gente grava nosso podcast. É isso, galera. Então, vamos lá. Sergião, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Gustavo Gomes. Cara, você já tá ficando de casa aqui, né, cara? Essa é a ideia, né? Já tá tomando cerveja, tem amendoinzinho. Tranquilo hoje. Já estamos bem aqui, né, Tamo cara? bem, cara. É isso aí, cara. Muito obrigado. Gus, você é uma das pessoas que está mais participando aqui no nosso podcast. Você participou lá atrás, quando a gente falou sobre inteligência artificial. E agora você acabou de participar de um Rodados aí com a gente, contou um pouco sua história. E agora a gente vai falar sobre dados e negócios, cara. Que literalmente é a tua formação também, né, cara? Pois é. Quando eu comecei, nas empresas que eu trabalhei, na consultoria, a gente sempre usava dado para tomar decisão de uma forma analógica, numa forma assim bastante simples com Excel, e essa coisa foi evoluindo, até chegar ao nível de dados que a gente tem hoje, como Exato. A gente usa o dado, como a gente calibra o dado para tomar uma decisão. Legal, Gus, acho que antes da gente começar a entrar realmente na vertente, o que você tem que analisar, o que você não tem que analisar, mostrar quais são as perspectivas, as vertentes que você tem que atuar como negócios para tomar uma decisão, conta pra gente qual a importância do dados hoje no negócio. Olha, o dado hoje, ele faz parte talvez de 80% da tomada de decisão. Pensa que se você tem que tomar decisão de alguma coisa, cara, 80 é um Pareto, 80, onde 80%, 20, cara, é alguma coisa concreta, definida, sólida, e 20%, cara, é o feeling do cara que está tomando a decisão. Sempre quando o dado dá mais formas de você poder analisar e dá mais, digamos, análise mastigada para você poder definir qual é o tipo de decisão que você quer. Então eu acho que 80% de tudo hoje, de uma toma de decisão, começa com o dado. Cara, é um ponto interessante que você está falando, porque eu vi uma, eu nem vou lembrar onde, depois eu vou colocar aqui na legenda para vocês acompanharem também, mas eu vi um estudo que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, que ele mostra que a maioria das empresas, a cada 10 empresas, apenas 6 empresas no máximo tomam decisão baseada em dados. É um número ainda pequeno para a quantidade de dados que é gerada, concorda? Olha, e você está vendo, acho que nos Estados Unidos, né? E Estados Unidos. Chegando na América Latina, cara, e se você sair, né, contando que o México é a América Latina lá para baixo, cara, descer até o Brasil, eu acho que isso diminui muito, sinceramente. É isso que eu concordo com você. Qual é a visibilidade que você tem quando a gente fala sobre dados para tomada de decisão no negócio, sendo que a maioria hoje ainda é inferência, é opinião, é muito mais qualitativo? Olha, o mundo de dados hoje de empresas, né, a gente trabalha com empresas muito grandes, né, e o dado ele é fragmentado. Eu comentava no outro podcast que o dado ele é fragmentado. Ele está dentro do computador do cara, ele está dentro do e-mail do cara. Então, se você quer pegar alguma coisa que o cara de finanças te mandou, você está pegando no e-mail que ele mandou para você um Excel. Então, você pega o Excel, você vê dentro do e-mail do cara. Então, assim, ele não tem sentido. Ele tem sentido só em um momento. Né? Então, essa fragmentação, cara, essa visão atômica dos dados é que faz que tenha tanta coisa fragmentada que fique muito difícil que todo mundo junte um dado para fazer uma coisa única, e esse dado ele é verídico, ele é sólido, ele é robusto para você tomar uma decisão. Então hoje, todo mundo tem um mundinho dele lá de dado, e o cara está usando o dado naquele dia a dia dele, e esse dia a dia não está conectado com nada. Ele é fragmentado e ele passa essa coisa para alguém mais, cara, que pega o dado e passa para alguém mais, só que não está conectado. Isso é o que acontece hoje, né? E é curioso, porque o que eu vejo? Eu acho que eu vejo uma convergência de áreas entre tecnologia e áreas, eu vou falar como áreas que trabalham muito mais soft skill do que hard skill. Então a gente vê que as áreas de negócio necessitam cada vez mais de dados, e a área de dados necessita entender muito mais do negócio. Porque antes ele trazia uma visão muito mais hard e outro te pedia uma visão muito mais soft, digamos assim. Quando a gente junta esses dois mundos, que eu acho que é o desafio hoje de toda e qualquer empresa, porque querendo ou não, você está lidando com áreas diferentes,
com competências diferentes que ela tem que cada vez se juntar em prol do objetivo comum. Então, como você interpreta tendências para a gente trazer uma melhora nessa intersecção entre áreas e entre pessoas? Olha, eu acho que tudo começa. O seu ponto é ótimo, porque existe isso mesmo, né, cara? Você tem um cara que usa um dado, mas o cara que tem o dado, ele não conhece o negócio, ele não consegue montar o dado para o cara de negócio tomar uma decisão, né? E esse é o trade-off que existe hoje mesmo, né? E, e as empresas hoje, né, elas têm que ter um perfil, eles têm que ter uma qualidade de TI, né, de tecnologia para poder construir essa parte, né? Hoje existem muitas empresas, muitas consultorias que fazem nessa consultoria de transformação digital, né? Fala, cara, a gente tem aqui uma figura dentro da consultoria que vai analisar qual é o nível de maturidade que você tem. Não de tecnologia, porque hoje todo mundo tem tecnologia, todo mundo usa as tecnologias grandes, as importantes, só que o dado ele continua sendo embrionário, o dado continua sendo, digamos, um protagonista aí que, de repente, ele pode até atrapalhar no processo de toma de decisão. Então, sim, hoje é muito normal que contratem pessoas para trabalhar nessa área, e hoje digamos que é um emprego novo, né, cara? O cara de tecnologia hoje, você tem o cara de TI mesmo, que é o cara que compra o sistemas de gestão, e tem o cara que transforma a empresa nesse sentido. Se existe essa figura hoje, né, no mercado. E essa figura, tô vendo, por exemplo, a XP foi um exemplo disso, era o CDO da empresa que acabou se tornando o CEO. E a gente está vendo muito desse movimento que onde o CDO, ou seja, uma área técnica, está tendo cada vez mais, está se sobressaindo sobre a área de negócios. Por quê? Porque talvez ele entendeu que ele tem ouro na mão, porque ele entende o dado, e ao mesmo tempo ele está começando a passar a entender para o negócio. Até que ponto isso está sendo relevante nas empresas? Eu acho que você acabou de falar uma coisa interessante, porque o cara ele não entendeu, ele conheceu, Ele né, cara? É um modelo conheceu, de é conhecimento, verdade, cara. né? Então você tem um cara que tem um modelo de conhecimento muito sólido, ele está juntando tanta coisa que ele termina conhecendo. O dado ele precisa fazer sentido. Exatamente, Então, cara. quando você pega alguém que consegue juntar tudo e dar sentido naquilo, ele conhece mais que todo mundo, né? É um modelo de conhecimento. E quando você associa com inteligência artificial e outras coisas, você conhece mais, porque você está fazendo uma gestão atemporal, falando, cara, de presente e futuro, porque você tem aí, né? Você tem como jogar lá para frente o dado e dizer o que pode acontecer. Então, essa figurinha, cara, sim, esses caras são os caras que cada vez mais estão ajudando a operar a empresa, porque os caras estão dando mais formas de você tomar decisão, estão dando mais formas de você conhecer e melhorar essa toma de decisão, né? Senão o cara é aquele executivo do passado, né? Não quero dizer que existe executivo do E não tá passado. certo e errado, tá? É isso. É aquele cara que toma decisão no Excel, toma decisão no PowerPoint, aquele cara que aí ele tem aquela filosofia tradicional de ler o negócio de uma forma atemporal. Talvez o futuro do negócio fique mais dinâmico e ele tem que tomar uma decisão mais dinâmica, então ele tem que ler o dado mais rápido. E o dado tem que fazer sentido mais rápido, ele tem que gostar do dado mais rápido, né? Ele tem que se E sentir ele tem que criar o confortável. hábito também com isso Cara, também, o né? dado é uma música, Exato, cara. Você cara. tem que gostar, né? Você tem que entender o dado, você tem que trazer esse dia a dia para você. Como você usa o teu, eu sempre gosto desse exemplo, o do Google Maps, o Waze, cara, você nunca sai de casa sem isso. Porque o dado que ele joga para você ali é suficiente para você poder ter a certeza que você vai chegar a tempo, que você tem trânsito, que você não tem trânsito. Então você tira você tira já um layer da tua cabeça de preocupação. Você sabe, porque o dado está dizendo que você vai chegar a tal hora na tua casa, com um desvio de, não sei, de 10% somente. Isso é importante, cara. E quando a gente vai, mais uma vez, quando a gente está falando sobre dado em si, o que é importante para uma empresa hoje na tomada de decisão? Quais são as etapas do dado que a gente precisa trabalhar para uma empresa ter uma tomada de decisão efetiva? Cara, é uma jornada. Uma jornada, eu com meus clientes, né, a gente... Foi legal, cara. Quando a gente começou uma empresa, cara, de data science e pegava um dado, que tomava uma decisão, né? E a gente realizou que em algum momento dessa história o dado era ruim. O dado era sujo, o dado ele não fazia sentido, né, cara? E aí você tem pensando, como é que o cara tomou uma decisão com esse dado aqui, né? É puro feeling, né? Porque quando o executivo é muito bom, ele toma a decisão no feeling, e aí o dado ele é relevante. Só que chega um momento que o cara erra. E a ideia do dado é não errar. Então, assim, a primeira coisa, o cara tem que ter dado, né? Então, tem que ter o dado. A segunda coisa, ele tem que saber onde está o dado.
o dado tem muitos donos, né, cara? Você é de venda, eu sou de finanças, a gente tem o mesmo dado, né? Com fontes diferentes, valores talvez parecidos, né, com interpretações diferentes. E, cara, quando você chega na tomada de decisão, cara, você tem um cara do mesmo nível que está tomando uma decisão diferente porque parece diferente. Mas o dado ele deveria ser igual, ele deveria sair do mesmo lugar. Então, a segunda coisa é você identificar os donos, né, cara? Quando o cara tem o dado, ele tem que ser responsável, né? E aí é quando você começa a ver, cara, que o dado está sujo, ele não está dinâmico, ele está mal atualizado, né? Ele está errado. O ser humano, de repente, bota a mão ali, cara, no dado, ele bota o número errático, né? Ele está errático o número. Esse mundo de dados está inventado com técnicas de inteligência artificial para tirar o errático, para mostrar o desvio, para mostrar a duplicidade. Então, quando você bota o dado ali, você fala, cara, eu tenho isso aqui de dados. Se você fez um diagnóstico, cara, fala, cara, eu tenho 2.000 Excels, que significa um cara na minha área de finanças. Eu tenho 2.000 Excels, mas não sei quantos PowerPoints, mas não sei quantos PDFs, mas não sei quantos tipos de dado que você queira, que significa algo. Como é que você faz para você arrumar isso, né? Como é que você faz para interpretar isso? Como é que você faz para chegar para o dono do dado? Porque tem alguém que gera o dado, cara. Você tem geradores de dado, né? Você tem gente que bota o dado ali, que puta o dado. Tem gente que você pode puxar de um banco o dado financeiro, você puxa de um RP. Você tem alguém que financia o dado e que gera o dado. Você tem que identificar isso. Quando você joga essa coisa num lugar, cara, você tem que ter conhecimento, você tem que ter pessoas que saibam. Existem profissionais, eu acho que poucos, sinceramente, aonde eu vivo, cara. Tem muitas universidades muito boas, e assim, a gente tem muito pouca gente que se dedica ao data science mesmo, né, cara? Porque você tem várias coisas, tem muito cara de IA, de machine learning e tal, mas o cara que mexe no dado, o cara que arruma o dado, que interpreta o dado, o cara que bota no formato, e turbina o dado e bota o pace do dado para você tomar uma decisão, cara, tem poucos. Então você tem que ter um cara que faz isso. Aí você bota aquele dado ali, né? Você arruma o dado, aí você decide aonde vai o dado. Qual é o tipo de processamento que você precisa, depende da qualidade do dado, do tamanho do dado. Você tem teras, petas de dados de informação, você tem que saber o que você quer fazer com o dado. Exemplo. Outro podcast a gente falou isso, né, cara? A gente tem um cliente lá que é um shopping. Bom, não shopping, é uma cadeia de shopping centers gigante. É a segunda maior cadeia mexicana. Cara, a gente processa 300 milhões de metadados por segundo. Porque são câmeras inteligentes. A gente está usando tensores para dizer tudo que está acontecendo no corredor, quanta gente passou, voltou. Cara, isso é dado. Só que você pega um metadado, que não significa nada, você interpreta isso e você bota em um lugar, cara. Depois você tem que escrever de alguma forma para alguém entender aquilo ali. Quanto tempo você ficou parado para você pegar uma Coca-Cola, cara? Então você tem essa parte. Você tem gente que precisa entender esse processo. Cara, é curioso, você tá falando, tá me vindo um filme na cabeça, porque muitas vezes, é curioso, é até triste falar isso, mas muitas vezes, na hora que você chega para uma empresa, apresenta um projeto desse, eles não sabem as informações que eles querem ter, porque talvez eles nunca viram. Que talvez não sabiam que eles podiam chegar ali. Então a gente entra naquele problema onde eles não sabem porque eles não conheciam. E a partir do momento que eles conhecem, eles passam a trazer aquela possibilidade de acesso de informações e tudo mais. Então, um exemplo do shopping. Hoje em dia, shopping em geral ele é count. Se eu entrar 3 vezes lá, são 3 pessoas entrando. Tá certo? Não, é o dado errado. Dado errado. Só que é a métrica que eles têm hoje. Vamos trazer na realidade brasileira. Não vou nem trazer para o México. Como que eles conseguem trazer uma informação a mais? Se você perguntar para eles o que eles vão precisar analisar, talvez eles não saibam te responder. Mas se você interpretar e trazer as informações que eles podem trazer para o dia a dia deles, talvez eles passem, e aí é o outro ponto que eu quero chegar com você, que é a cultura analítica. Passem a ter uma cultura analítica. Porque quando você não... É aquele negócio, quando você não sabe, você não conhece, você não tem a preocupação. Agora, quando você sabe e não tem isso, daí você tem um problema. Então, quando as empresas começam a interpretar isso, realmente elas começam a ver aquilo lá e começar a trabalhar uma cultura analítica para poder ter tomadas de decisões mais precisas. Meio filosófico isso, mas ainda faz. É bom ponto, porque quando você pega uma turma que sabe fazer isso, o cara que entende do processo, o profissional, né, o CDO que entra e ele está acostumado com isso, ele realmente ele processa, ele armazena, ele desenha o dado para você de uma forma que você começa a conhecer o que você não tinha, né? Então, o primeiro passo é isso que você falou mesmo, né, cara? Você disse, você tem isso aqui, essa é a tua biblioteca. A gente fez um diagnóstico e você tem
qualquer tipo de informação, e essas informações servem para muitas coisas. Quando você combina essas informações, elas servem para muito mais, né? No final, você está combinando um dado duro, você está falando que isso aqui é um 10, é um R$ 100, o que seja, só que você combina isso com o marketing e combina com a logística e combina com o tempo e combina com o que o Lula É falou, isso, cara. cara. E É. aí é quando fica bonita essa Mas história. é que eu acho que as pessoas ainda não têm essa visibilidade. As Pois empresas. o ponto principal, cara, que é uma jornada, isso é uma evolução. Se você não pode querer, cara, correr antes de caminhar. Você primeiro tem que ter o dado, você depois tem que limpar ele, você tem que estruturar o dado, você tem que dar sentido para as coisas. Você tem que ter um dono, cara. Tem um dono principal e você tem um monte de cara que gera o dado. Esse dado, cara, tem que ter um champion aí, tem que ter um cara que pega isso e junta. Depois que ele junta, né, ele começa a ter a possibilidade de explorar isso. Ele pode jogar para você uma coisa que é real, ele pode jogar uma coisa para você que é em tempo real, ele pode dar para você uma decisão dinâmica, mostrando que alguma coisa caiu hoje. Não, isso eu acho ótimo, mas acho que a gente entra num problema antes, Gus, que eu queria ver com você. Se não tiver uma pessoa para fazer uma análise dessa, ela vai continuar fazendo count. Ela vai continuar falando que sábado entram 40 mil pessoas, sendo que na verdade entraram 20. Duas passaram ali ou não passaram. Olha o problema que a gente entra de cultura, você entendeu? Por isso que eu acho que assim, quando a gente trabalha uma cultura analítica, eu consigo melhorar a minha parte de negócios, eu consigo melhorar toda essa visão. Então acho que aí entra um pouco do link que a gente está falando do CDO, que ele vai trazer esse mindset para a empresa, que entra a questão do objetivos, KPIs, o que você tem que alcançar. Então entra nesse detalhe para a gente poder falar sobre essa perspectiva, que eu acho que se a gente já conversou sobre isso, eu acho super interessante teu ponto de vista. Cara, a segunda coisa que vem depois disso, né, e depois que você tem a infraestrutura correta, né, esses caras o que eles vão fazer é, de alguma forma ou de outra, colocar a infraestrutura, a força que você precisa para processar, o cara vai entender, ele vai, de alguma forma, desenhar essa parte, né, que ele vai botar uma arquitetura correta e tal. Depois vem uma coisa, cara, que é bem legal, que é como é que você vê isso, né? O desenho dessa coisa, né? Você tem muitas informações. Se É você isso. pensar em como você vai limpar, cara, tem muitas ferramentas de inteligência artificial, cara, que entram dentro do dado, cara, eles estruturam aquilo para você. E depois você vê como é que você desenha o KPI para você tomar uma decisão. E aí, bicho, tem uma coisa importante atrás. O cara que desenha isso, e obviamente tem muitas consultorias que fazem isso, a minha própria empresa, a gente é uma companhia de data science experimentada, cara, em cima de ponto de venda e tal, a gente sabe, né, como é que a pessoa tem que enxergar o dado. Você pega uma coisa que não significa nada como dado, cara, e você coloca de uma forma, através de ferramentas de Power BI, essas ferramentas de Business Intelligence, cara, você usa Plotly quando é web, você tem várias formas de você desenhar, cara, a toma de decisão, né? E aí tem os caras preparados para dizer duas coisas. Primeiro, como é que você tomava a decisão? Baseado com as informações que eu tinha. Geralmente começa assim, cara. Assim, quando a gente entra em algum projeto de data science, cara, um projeto de data viz, depois vai avançando até, cara, coisas cognitivas, analítica avançada e tal. Mas quando você começa, a primeira coisa que você tem que fazer é esse, cara, como é que você lia o teu negócio antes? Olha, eu lia com três coisas aqui, Um cara. Excel. É isso. Cara, eu tomava, esse era o meu range, cara. Eu conseguia tocar aqui. O que acontece se eu dissesse para você, cara, que a gente consegue botar outras 5 coisas aqui? E o que acontece se eu consigo combinar essa com essa e com essa? E aí fica bonito, porque o cara começa a querer mais. Vira uma história para contar também em relação a isso, né, cara? É. Então, assim, a história que está atrás da toma de decisão tem 2 momentos importantes, Bruno. O primeiro é que o cara entenda o que ele está fazendo. No momento que o cara entende o que ele está fazendo, o que ele está vendo, o que ele está confiado, o que ele tá confiante, desculpe, em cima do que ele está vendo, ele está concordando com aquilo, né? Você está falando, cara, tá entrando 20 mil pessoas aqui hoje, cara, eu concordo, porque eu fiz um evento hoje, cara, e o Daro tá mostrando para mim que foram, cara, 25 mil, cara, e tá legal. Nesse momento, o cara fica, né, ele tem uma adição sobre aquilo. Ele tá vendo em tempo real uma coisa que ele nunca viu. Ele tá vendo colorido, ele tá vendo com, né, com tendências, uma coisa que ele nunca viu. Depois, cara, ele tem que adaptar a forma dele de tomar decisão em cima daquilo. Porque tem um pace atrás. Geralmente essas empresas, cara, tomam, as mais grandes, as maiores, né, cara, elas têm uma forma, são tão grandes que muitas vezes... Ó, é que ele tá no México, por isso que ele fala mais grande, tá? Então ele tá cara, trazendo um pouco do espanhol aqui pra tô gente. misturando. Não foi erro de português. Não sou desses caras que não estudaram, não, né? Então, no final, você está dizendo pro cara que ele tem que não somente enxergar um número diferente, como ele tem que acelerar a tomada de decisão. Isso é legal.
Porque no final você está dizendo para ele que ele pode tomar uma decisão hoje de uma coisa que ele tomaria a decisão talvez em uma semana depois, ou numa reunião mensal, uma reunião de conselho, o que seja. Então ele está mudando, né, a trajetória da companhia, talvez uma semana antes ou 2 semanas antes, cara, e ele poderia estar evitando, ou acelerando, ou freando coisas que poderiam passar porque está vindo hoje. Porque o dado está estruturado, ele está dinâmico, você tem a infraestrutura correta, você juntou o dado, fez sentido, o cara comprou, ele escreveu a forma que ele gostava de ver, e aí você botou aquela forma para ele não perder aquilo, e depois você botou outra parte. Você chegou e falou, cara, mas olha só, vamos agora melhorar um pouco isso, né, cara? Eu vou botar para você nesse carro que tinha 2 marchas, eu vou botar uma terceira e uma quarta, a gente vai acelerar um pouco mais. E você vai sair com certeza, porque isso aqui está combinado. Olha, isso aqui é a mesma coisa, só que eu estou dando para você uma outra visão. Eu estou aumentando o teu espectro de visão. E aí o cara tem uma adição maior daquilo. Ele começa a entender que tem uma correlação com outras áreas. E é o que a gente estava conversando, né, velho? A gente, no final, você me fez uma pergunta, né? Como é que essa coisa aumentou? Aumentou porque a gente teve a necessidade, cara, de juntar tudo. E aí é quando o dado fica mais bonito, né, cara? Porque você tem uma correlação maior entre as coisas. Né? É o mundo da data, né, cara? É o tudo. Você está juntando uma coisa que você achava que nunca poderia combinar com aquilo e você viu ela ali e você juntou. Então você está juntando o cara de marketing com o cara de venda. Você está juntando o cara de, não sei, o advogado da empresa, cara. Cara, vamos bem longe, tá? Eu não vou lembrar o site também. Eu tenho porque eu vejo 250 milhões de sites por dia. Mas eu vou achar e vou colocar aqui na descrição do nosso episódio. Tinha um podcast que ele conseguia prever quais os países que tinham mais investimento em capital investido e relacionaram com o futuro vencedor de uma Copa do Mundo. Olha a análise que foi feita. 2 dados a princípio que não tem nenhuma conexão, mas eles arranjaram elementos comuns, conseguiram elementos comuns e comprovaram, baseado em dados, que o campeão da época, acho que foi a França que ganhou na época, que baseado nos investimentos que eles faziam, eles iam ser campeões do mundo. Olha o nível que a gente consegue chegar. Por isso que quando a pessoa fala para mim, eu falo, cara, o dado é o céu limite. O céu limite. O céu limite, porque se você for cruzar, vamos ver quanto essa galera investe para saber quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. A princípio não faz sentido nenhum. Só que os caras, baseados em variáveis e criando uma jornada de dados, eles conseguiram entregar isso, que é exatamente o que você está explicando aqui pra gente, cara. E no final, cara, essa coisa toda faz que existe uma relação entre as próprias áreas, né? Porque no final a gente está se relacionando. A gente vai se encontrar no futuro. Pensa, a internet, ela se cruza. Pensa uma raiz vou dar um exemplo aqui meio errático, mas pensa uma batata, cara. As raízes vão fazendo assim, cara, e em algum momento elas se encontram. Né? Você vai fazendo assim, cara, e se encontra. As coisas se encontram, assim é a internet, assim é o dado, eles se encontram em algum momento, algumas se relacionam. Você pode relacionar em um ambiente gigante, como faz o ChatGPT, que você tem um modelo de machine learning de associação e clusterização e tal, ou você pode pegar um negócio mesmo, cara, de venda de picolé e associar, cara, o preço com a pessoa que está comprando, com a hora do dia, cara, se é verão e etc, né? Com a entrega de picolé, a tua compra, etc. Então você tem tipos e tipos de associação, mas no final é a mesma coisa. Exatamente. Só que o ponto principal disso, cara, é a tomada de decisão. Porque as pessoas hoje, eu vou dar um exemplo bem legal para você, cara. Eu tenho uma empresa, cara, que trabalha com a gente, um cliente, que ele é muito legal, muito grande, está entre os, digamos, 3 maiores empresas de comida do mundo. E aí a gente faz, cara, uma análise para eles, que é de ponto de venda. A gente fala, olha, aqui você tem que juntar 3, 4 coisas para você vender mais. Se você juntar isso, você vai vender 5% mais. A execução do ponto de venda. Baseado em data science, eu pego 2 anos de formação, cara. Sempre que eu encontrei essa combinação, vendeu mais. Essa combinação, cara, com o dia, com o tipo de pessoa que entrou, etc. Se você botar essa combinação, vai vender mais. E aí, eu preparo essa coisa e falo, agora você aperta um botão aqui, cara, pra gente mandar o cara que está no ponto de venda executar exatamente isso. E aí, quando passa pela pessoa, é quando a coisa para. Porque a pessoa não confiou, ela prefere pegar e botar no Excel. Cara, eu fiz toda a análise, eu provei por A mais B que vai funcionar, eu mostrei 1 milhão de casos para trás que funcionou igual, e que se você mudar aquela coisa, você vai fazer vender mais. E aí, cara, o cara prefere botar no Excel
e subir alguma coisa que talvez não seja o que a gente falou. Só que pouco a pouco, a gente conseguiu, de alguma forma, cara, fazer que esses caras deixassem que o dado tome a decisão final. Porque a gente fala, se você executar assim, a gente está fazendo uma predição que se você fizer exatamente igual que a gente está pedindo, você vai vender tantos por cento a mais. E aí o cara não tem botão, né? Ele tem que confiar. E aí é quando você confia no dado ou não. É o momento mais maduro do processo. Você já tem o dado, já está estruturado, tem um cara atrás que combina essa coisa toda, que entende o dado, que pede o dado em tempo e forma, o dado entra, a gente limpa o dado, a gente bota, através de modelos matemáticos, o dado funcionando, a gente tira o dado duplicado, a gente sabe que tá certo, a gente sobe o dado e se vai para um lugar, as turbinas que a gente tem para processar estão ali, cara, com as ferramentas corretas, você está mostrando para o cara a análise correta, você está dizendo que o próximo passo dele para a próxima semana é esse, e ele tem que deixar acontecer o passo. Porque esse dado vai voltar para a gente. E a gente vai ver se o que a gente falou lá, cara, é Perfeito. o que é. Se funcionou ou não. E cada vez que ele deixa fazer, o dado volta e fica mais inteligente, e você tem mais conhecimento. E cada vez que ele deixa acontecer mais, eu aprendo mais. O dado ele fica mais bonito, ele fica mais robusto, ele fica mais usável, né? Porque no final você tem certeza absoluta que você vai sair hoje daqui, você vai pegar o teu carro, você vai botar o Waze e você vai acertar. Sabe por quê? Porque você fez 1 milhão de vezes, cara. Você já usou 1 milhão de vezes. O Waze conhece você perfeito. Ele sabe que você vai para lá hoje a tal hora. E que hoje, a essa hora, você grava o podcast e está esperando só você apertar o botão que ele vai mandar você naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, com a mesma efetividade de acerto, né? Que ele vai acertar entre 90% e 95%, que você vai chegar naquele minuto correto. Esse é o uso do dado. Então, obviamente, você está falando de uma coisa massiva. Agora você está falando de como o empresário pede para um executivo usar o dado. Um executivo, uma operação, aí a gente pode ir até no bottom line, até do top, até do bottom. Você pega um cara estratégico, que é o Exatamente. presidente, e você pega um cara que está operando dia a O dia. mindset do estratégico está muito mais próximo se ele tiver o dado. Sim. Só que aí ele vai pedir para alguém executar. Quando Como o que dado você passa essa informação que é importante ele trazer aquele ponto? Porque que querendo ou não, a gente está falando de visão estratégica aqui. Se ele não fizer esse processo que você está falando, que ele pode aumentar 5% a venda deles, ele pode ter um prejuízo também, Sim. financeiro. Sim. E aí a gente está lidando dados com realmente a questão financeira. Então, assim, isso é muito importante. Então, como que a gente trabalha uma educação de dados em todos os níveis dentro de uma empresa? Cara, isso é incrível, né? Porque a cultura do dado, né, é a filosofia máxima, né, cara, dessas empresas que são data-driven companies, que são empresas que são tão maduras, cara, que o cara, né, ele não discute o dado, ele discute o que vai fazer, né, cara. O dado ele tá ali e todo mundo é um ser que todo mundo já conhece, né. Ele chega mais rápido ou menos rápido, mas ele tá ali. Tá né? ali. E no final, a conversão entre as pessoas, o que eles estão dizendo, cara, converge na própria estratégia. Né? Então, assim, em algum momento dessa história toda, esse CDO, né, a cultura do dado, ela tem que ficar cada dia mais viva no dia a dia. Né? Você tem que confiar, porque no final você pode perder teu emprego. Né? Tem cara que toma decisão importante. E a gente vê muitas pessoas perderem emprego por causa disso. Você tem decisão importante, cara. Exato. Você tem... Uma decisão errada pode custar teu emprego. A gente tem um caso incrível na empresa que a gente mostrou para uma companhia que a gente tem que vende cigarro, cara, que a estratégia deles estava errada em 37%. Como é que você explica isso, né? Que o cara pensou no começo não está executado e não vai ser executado nunca. Como é que você faz isso, né? Como é que alguém desenha alguma coisa baseado talvez em alguma coisa que não esteja com uma acurácia correta e quando você bota dentro do modelo matemático, você fala, cara, isso aqui não vai acontecer. O dado tá bom agora, cara, e quando você olha para a realidade, cara, você tá errático em 37%. Como é que a gente conversa depois para mudar isso, né? Como é que você chega a um nível alto no executivo e diz pro cara, bicho, como é que a gente faz? Como é que você vai mudar uma massa, cara, de uma empresa gigante, cara, com um monte de redes conectadas e malha e pessoas que estão ali, uma matriz gigante e muda isso? Tem um trade-off, cara, Absurdo. Não é simples. Ô Gus, hoje você é um executivo de uma empresa de inteligência artificial, dados, redes neurais e tudo mais. Como que você vê alto escalão de empresas, grandes empresas,
que cresceram, prosperaram e hoje ainda não têm uma maturidade de dados. Porque assim, a gente está vendo cada vez mais que a tomada de decisão baseada em dados traz resultados efetivos porque você está tanto analisando seus dados como trazendo previsões futuras. E a gente ainda vê que muitas empresas hoje possuem lideranças que ainda não têm um mindset muito relacionado a dados. Que tem um histórico que realmente é extremamente importante para o business, que entende, vamos lá, entende categoria automobilística há 40 anos. Beleza, mas a gente estava falando num outro bate-papo que a gente teve aqui que os carros já estão conversando. Será que a gente está preparado para ter líderes que hoje consigam interpretar e trazer visões de dados do alto escalão? Eu acho que tem dois momentos, né, cara. Existe um hype aqui de IA, né, assim, de dados e tal. E isso é uma coisa que cada vez mais as pessoas escutam, né? Você tem umas empresas que estão naquele modo tradicional, mas eu acho, cara, que daqui a não mais de 2, 3 anos, todas as empresas vão tomar decisão em cima de dados, né? Teu relógio diz para você quanto está a tua temperatura do corpo, cara, o que você tem que acordar e tal. A pessoa já tem isso na veia e não sabe, né? O que acontece é que eu volto de novo para aquela primeira parte que é estruturar o processo inicial. Porque o processo inicial ele é o mais importante. Sem identificar dúvida, quem é a pessoa que é o dono daquela informação e, cara, e validar ela, né? E juntar. E aí aquela informação tem que ter uma cara só, ela tem que ser uma coisa só. E todo mundo confia. Se você vai na igreja, cara, você sabe que, sem querer fazer blasfêmia aqui, dar um exemplo ruim, mas, cara, a informação que você tem, cara, ela é igual. O Papa fala uma coisa de manhã, cara, os padres tentam passar essa coisa no domingo para você, cara. Então, assim, esse é um tipo de informação sem estar comunicado, sem ter IA, sem nada disso, mas no final é uma forma de comunicar. O dado comunica alguma coisa, cara, e você usa ele bem ou mal. Se você é um cara medíocre, você vai usar pouco. Se você é um cara muito bom, você vai entender que você pode gerar milhões de coisas. Mas o começo ele é o mais difícil, porque no final, qualquer executivo, ele é numérico. Ou pelo menos as pessoas que eu vejo, cara, que eu trabalho, eles têm um processo de número bom, eles gostam de um número. Mas eles estão limitados a receber uma coisa limitada, para tomar uma decisão limitada, que se ela foi boa ou ruim, você vai descobrir um mês depois. Eu concordo. E eu vou te perguntar, por que eu te fiz essa pergunta? Eu vou te explicar por que eu te fiz essa pergunta. Porque eu vejo muitas vezes hoje alta liderança que ainda não tem uma visibilidade de tomada de decisão, mas tem uma preocupação financeira, mas tem uma preocupação de meta, mas tem uma preocupação, enfim, que vai melhorar o índice da empresa. Só que ainda vejo que, pelo menos aqui no Brasil, tá? Não todas as empresas, mas algumas empresas já trazem essa perspectiva de trazerem profissionais que entendem um pouco mais de dados do que eles, do que a alta liderança, para poder direcionar o trabalho. Só que ainda vejo que o interesse maior está no bottom line. Está em pessoas que estão operando, que estão fazendo, que estão diagnosticando, que estão trazendo visões e que muitas vezes não sobe até o alto escalão. Por isso que eu estou te perguntando, porque eu acho que hoje a gente vive uma dicotomia entre o bottom line que está trazendo essa visão e o cargo executivo que tem que fazer a tomada de decisão. Como que a gente consegue trazer uma sinergia maior para essas empresas? Cara, essa é uma muito boa pergunta. O modelo de aceleração de um negócio ele está em cima de um modelo de combinação entre o cara que está embaixo e o cara que está em cima, né, cara? Sim. Exato. O cara que está em cima ele define alguma coisa e fala a gente vai crescer tanto, ele não tem a certeza que pode crescer, ele começa a castigar os caras que estão embaixo para se ajustar. Quando você monta isso, você dá uma perspectiva para o cara o que ele poderia crescer. Então, quando o cara conversa aqui em cima, já está alinhado com o cara de baixo, né? Ele não vai pedir uma coisa absurda para o cara de baixo para ter um modelo de aceleração que não existe, baseado em um dado que não existe, um dado ruim. Ou ele fala, não, cara, a gente consegue fazer isso. Se a matriz pede que você precisa crescer 3%, ele vai brigar pelo número que é real. Né? Porque no final o que está acontecendo? Tem muitas empresas, cara, que estão avançadas nessa parte, que do dia 1 do ano o cara sabe quanto ele vai vender. Ótimo. Tem isso. E se não mudar nada no processo, se não mudar nada, ele vai vender aquilo, cara. Ele só vai tender a crescer mais, a melhorar. Ele sabe que o limite começa do zero para cima. Se ele dá no menos, tem uma forma que ele está analisando que nunca vai chegar. Ele consegue passar daquela linha. No dia 1 do ano. Então tem muita empresa que faz isso, tem muita empresa que tem data science atrás, cara, que entende essa parte, que tem a combinação de dados perfeita
Porque outra vez, tem que combinar bem, cara. Você tem que ter o dado bom, senão senão você Exatamente, desvia, né? cara. Você tem o desvio padrão fica gigante, no final você tem ali uma curva que não é real. Mas se você tá amarrado bem, se o dado ele é bom, se ele tá na dinâmica perfeita, cara, e você pode tomar uma decisão porque você tem certeza que vai acontecer. Legal. Então, estamos quase chegando ao nosso final do nosso bate-papo aqui. Eu queria falar agora um tema importante que é sobre empregabilidade. A gente sabe que hoje dados é uma área extremamente democrática. Então você tem tanto profissionais que trabalham com engenharia, com ciência, com análise. E a gente vê também profissionais de área executiva, de negócios, de vendas e tudo mais. Como que você vê ou enxerga esse futuro de empregabilidade para quem entende de dados e negócios? Cara, muito alta. Na verdade, o emprego do data scientist ou do engenheiro de dados, ou dessa galera ainda não foi inventado, né, cara? Hoje, se você entra numa área de TI, você tem uma galera ali que conecta cabo, cara, e vê e-mail e tal, cara. Essa coisa vai evoluindo, né? Eu não sei, na verdade, eu não entendo tanto uma área de TI de uma empresa, mas o cara que compra o sistema, né, de vendas, eu vou falar aqui, fazer uma propaganda, cara, um Salesforce, um SAP, um Oracle. Vou pedir patrocínio, Não, aproveitar aí. é um desses caras, essa galera eu compito com eles, cara. Mas assim, esse é o cara tradicional, esse é o cara do passado, Sim, sim. entendeu? Esse é aquele cara que tem que ter na mesa. Que é aquele cara que já tem uma história, que ele tá, aquele cavalo de Troia gigante. Esse cara sabe disso, né? O cara, ele não sabe exatamente o que ele vai pedir no futuro para um modelo de dados. Ele não sabe o que ele vai contratar, né? Ele não sabe montar essa parte. Tem muita gente que se arrisca, né? E por isso que existem empresas como a minha, cara, que tem uma coisa há muitos anos que funciona, porque tem que funcionar também, Tem né? que funcionar. Tem que funcionar, porque eu posso também montar uma propaganda aqui e falar, cara, e chegar lá na hora não saber fazer isso. Mas no final, essa sinergia entre empresas como essas empresas novas, verdes, né, cara, esses cavalos negros que estão correndo por fora, que tem essa formação, estão começando a mostrar para esses caras que existe esse espaço. E aí é quando entra o engenheiro de dado, o cientista de dado, esse pessoal que consegue juntar essa coisa toda. E aí, cara, vai para muitas coisas, não só para empresa de comida, mas o cara que faz desenho animado, o cara que faz videogame, o cara que faz filme, o cara que faz teatro, o que seja, cara, tem dado atrás. Se a gente discutir aqui em que momento essa coisa que vai apagar, cara, ou me vai avisar alguma coisa, tem um dado atrás porque você gerou esse dado. Então tem espaço. Esse é o próximo emprego, né, cara? É verdade. Acho que as faculdades hoje, as universidades já estão dentro. Na minha época não existia isso, mas esses engenheiros, cara, que entram com robótica, engenheiros mecatrônicos, de ciência de dados, né? Que todos os caras que trabalham na minha empresa, todo mundo é engenheiro de alguma coisa, ou matemático, e se especializou em um tipo de coisa, que serve para alguma coisa. Você toma alguma decisão sobre isso sempre em cima de dado. Se não tem dado, não existe. Não funciona, porque a gente não consegue pensar. Eu dei para você um exemplo do podcast anterior, o cara que joga xadrez pensa 20 movimentos na frente, cara. Esse é o Esse é o dado. mindset de alguém que trabalha com dados e principalmente negócios tem que ter, né? Porque quando você está lidando com negócios, você não está lidando somente com os dados da sua empresa, você está lidando dados de mercado, de concorrência, de tudo. Então você tem que entender todas essas outras variáveis para você trabalhar de maneira mais efetiva. Exatamente. E essa formação tá vindo, cara. Assim, da mesma forma que o chat GPT hoje, cara, dá aula e escreve um contrato, né, e etc., porque existem muitos contratos que foram escritos e o cara tá lá lendo aquilo, e obviamente você tem que ter experiência. Vai chegar essa curva tá entrando. Então a gente vê e muitos dos meus clientes, cara, tem área de data science, né, a gente conversa com esses caras de uma linguagem igual, né, fazem outras coisas, mas no final a gente sabe que já tem uma galera que está tratando o dado de uma forma diferente, que eles entendem diferente, que não é uma coisa simplesmente que está ali, chegando num e-mail. Isso é incrível, né? Porque quando a gente faz uma análise de dados, muitos dados estão em e-mail, cara. Se você está dentro de um servidor, você pega, aquele Excel, cara, nunca foi salvo em nenhum lugar, ele está dentro do e-mail. Está perdido, com um dado que é relevante para tomar uma decisão. Exatamente. Cara, uma última pergunta aqui. Quando a gente está lidando com dados, qual o valor da pergunta? Qual o valor da pergunta? Seja mais específico. Qual é o valor da pergunta para os dados que você tem que fazer? Você tem que perguntar. Hoje em dia a gente está perguntando para os dados. Você tem os teus KPIs, você tem as tuas informações. Qual é o valor para um humano relacionado à pergunta que você tem que fazer para os seus dados? Qual é o valor do...
Hein? Estamos fazendo perguntas filosóficas aqui cara, agora, você foi cara. agora, você me confundiu na pergunta. Não, vamos lá, de novo então. Quando a gente está falando de dados, qual é o valor de uma pergunta que você tem que fazer para os dados? Entendi. Cara, eu acho que é aquele negócio, né, cara? Você vai no chat GPT e você tem um trilhão de dados ali, cara. Quanto melhor você perguntar, né, mais você vai ter uma recepção ideal em cima da combinação das coisas que eles vão trazer para você. E isso também tá, como você vai perguntar para um dashboard, aí diminuindo a escala em 1000 vezes. Mas é o mesmo É sentido. o mesmo sentido. Quando você escrever o dado e você perguntar que aquela combinação vai dar uma resposta de quando você tem que fazer alguma coisa, ou como você vai fazer e quando, é o fundamento dessa coisa toda. Dado limpo e perguntar corretamente. Maravilha. Gus, considerações finais para o nosso papo aqui. Hoje a gente falou sobre negócios, tomada de decisão, dados, falamos sobre bastante coisa interessante aí, cara. Vamos só concluir o nosso papo aí, um racional para a nossa audiência aí. Cara, sempre é uma delícia vir conversar com você. Você é um cara incrível, né? Você consegue abrir... Pô, somos, cara. Eu não faço esse podcast sozinho, não. Você tá aqui obrigado, comigo, cara. Você consegue abrir a cabeça da galera de um dado que ele é complexo, né? Assim, o dado, essa filosofia hoje é embrionária ainda, né, cara? Todo mundo entende o dado, mas ninguém sabe o que é realmente, né? Cara, dizer que eu tô muito feliz de poder dizer para você, né? Eu dizer para os teus seguidores aqui, para tua galera, que esse é o futuro, né? Que hoje cada vez mais você vai usar isso em qualquer lugar, cara. Não é só aqui, né? No dia que o Google perguntar para você como você almoçou hoje, se você está feliz, né? Para recomendar alguma coisa, isso é dado. E dizer, cara, que esse é o futuro, que a galera que está entrando, que as empresas que estão entrando, tem que confiar nisso, né? Porque cada vez mais o cara que usou o dado primeiro, ele vai chegar primeiro, cara. Ele vai tomar a melhor decisão, ele vai ter mais acurácia, ele vai chegar primeiro, ele vai tomar a melhor decisão. É isso, senhoras e senhores, esse foi o Gustavo Gomes aí com a gente hoje. Galera, esse foi o Datalogando de hoje, negócios, tomada de decisão, dados, com o Gustavo Gomes aqui, nosso convidado direto do México, cara. Gus, mais uma vez, então, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, queridão. Então é isso. Prazer, galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com a gente que vem muito mais informação aí. Obrigado.